E se eu te dissesse que um dos maiores intelectuais do mundo e da igreja terminou a vida dizendo que tudo que ele escreveu era palha? Pois é, esse é São Tomás de Aquino, que escreveu páginas e mais páginas, inclusive da maior síntese sobre a existência humana, mas que terminou a vida dizendo que a verdade de Deus era maior do que qualquer livro que ele pudesse escrever. No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho pra você sobre a história da vida de São Tomás de Aquino e espero que você goste e que fique até o final do vídeo. Olá pessoal, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no seu e no meu coração. Eu me chamo Duda Diniz e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. São Tomás de Aquino, ao contrário do que muitos pensam, não é um santo só para teólogos. Ele é um santo para as pessoas que gostam de pensar, que gostam de estudar e que perceberam que simplesmente pensar sem fé não vale de nada. Em um mundo que opõe fé e ciência, Tomás nos ensina que não existe essa oposição e que pensar também é crer em Deus. Tomás nasceu no ano de 1225 numa família muito nobre da Itália. Desde muito cedo, a sua família tinha planos grandiosos para ele, mas Deus tinha outros completamente diferentes. Contra a vontade da própria família, ele entrou na ordem dominiciana e foi chamado de boi mudo, por ser silencioso, introspectivo e muito reservado. Mas Santo Alberto Magno disse algo muito profético sobre ele. Chamam-no de boi mudo, mas um dia o seu ungido ecoará pelo mundo inteiro. E realmente ecoou. Diante da oposição familiar, principalmente da mãe condessa, São Tomás de Aquino chegou a viajar às escondidas para Roma, com 19 anos, para um mosteiro dominiciano. No entanto, ao ser enviado a Paris, ele foi preso pelos irmãos servidores do Império. Levado para casa de novo, ele ficou um bom tempo preso pela mãe. Tudo isso com a finalidade de fazer com que Tomás desistisse da vocação, mas nada disso adiantou. Enviado para Paris para estudar teologia, ele prosseguiu nos estudos sendo discípulo do mestre Alberto Magno, que é um grande santo da igreja e que se tornou um grande mestre para ele mesmo e um grande intercessor. Talvez a maior contribuição da vida de São Tomás de Aquino seja justamente essa, que a fé não anula a razão, ela eleva a razão. Ele acreditava que a razão nos levava até onde nós, no nosso humano, conseguimos ir, e a fé nos levava além. Ele dizia que haviam verdades em que a razão conseguia explicar sozinha e que haviam outras que era necessário a fé, mas que isso não anulava nenhuma das duas. Até porque Deus era o autor e é o autor tanto da fé quanto da razão. Isso acaba sendo libertador para nós que estamos na universidade, para quem estuda psicologia, filosofia, biologia, medicina, porque estudar não nos afasta de Deus quando nós buscamos a verdade com humildade mesmo. Mas aqui está um erro comum que muitas pessoas que não têm muita fé ou que têm uma fé morna ou até fria acreditam. Acreditam que São Tomás de Aquino era só racional, que ele era só cabeça, vamos dizer assim, quando na verdade não. São Tomás de Aquino rezava antes de escrever, São Tomás de Aquino jejuava, São Tomás de Aquino chorava em frente à Eucaristia, porque ele acreditava que a teologia se fazia de joelhos aos pés do altar. Ele dizia que é melhor iluminar do que apenas brilhar. Ou seja, o conhecimento que não leva ao amor, que não leva ao amor de Deus, não serve de nada. Pouco antes de morrer, São Tomás de Aquino teve uma experiência mística com o crucifixo de Cristo, e a partir daí ele parou de escrever. Quando as pessoas perguntaram por que ele tinha parado de escrever após aquele momento que ele teve com a cruz de Cristo, ele disse que percebeu que tudo que tinha escrito até aquele momento era palha, diante de tudo aquilo que ele tinha vivido na presença de Deus. E isso não significa que os escritos de São Tomás de Aquino eram inúteis. Significa que ele percebeu que nada que ele pudesse escrever seria realmente a descrição verdadeira do que é Deus. Essa frase sobre tudo que ele tinha escrito até o momento não desvaloriza o estudo dele, mas sim coloca no lugar certo. Porque por mais que nós possamos estudar e escrever muito sobre Deus, nós jamais conseguiremos descrever a forma que ele verdadeiramente é. E mesmo que a gente passe a vida estudando, e é muito certo que nós passemos a nossa vida estudando, mas o fim último deve sempre ser o Senhor. São Tomás de Aquino fala muito para os jovens de hoje. Ele diz para que a gente estude com profundidade, sem preguiça espiritual e sem esperar respostas prontas. Para quem crê, ele diz para não ter medo de perguntas, porque a verdade não se ofende. E para quem se sente vazio, ele ensina que o conhecimento sem o amor não preenche. São Tomás de Aquino acreditava que a fé sem razão vira fanatismo e a razão sem fé vira soberba. Por isso que é necessário o equilíbrio. São Tomás de Aquino nos ensina a ter uma fé madura, nem rasa demais, nem emocional demais, nem intelectual demais e nem racional demais, mas sim uma fé integral, que sabe equilibrar todos os polos. Uma fé madura que verdadeiramente busca a verdade,
mas que se ajoelha diante do mistério de todas as coisas. São Tomás de Aquino nos lembra que o maior ato de inteligência da humanidade é reconhecer que Deus é maior do que todas as coisas. E que no dia de hoje, no dia dedicado a São Tomás de Aquino, a gente possa aprender a verdadeiramente conhecer o nosso Deus sem deixar de acreditar e de ver verdadeiramente que Ele é maior do que tudo, maior do que nós mesmos. E que pela intercessão de São Tomás de Aquino, sejamos bons universitários que dentro de nossas profissões alcancemos a santidade. São Tomás de Aquino faleceu com apenas 49 anos e deixou para a Igreja Católica uma das maiores sínteses do pensamento cristão. E é por isso que hoje ele vem nos ensinar a prestar atenção nos detalhes de Deus, que ele se faz presente em tudo, inclusive e principalmente até nos estudos. Se esse vídeo falou com você, se te inspirou e se te fez perceber que não tem problema ser um estudante, que não tem problema buscar aquilo que Deus te instigou a buscar, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, de acionar o sininho das notificações, de comentar o que você achou e de compartilhar com seus amigos o meu vídeo. Coloca aqui embaixo quais os próximos santos que você quer conhecer um pouquinho das histórias e sobre os ensinamentos aqui, tá bom? Que eu vou amar ler. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e muito obrigada por ter assistido até aqui. E um feliz 2026 a todos. Tchau!